Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Papo no Volante. Bom dia, boa tarde e boa noite para você também, Vânia de Paula. Muito obrigado por dar as boas-vindas a todos os volanters aqui do canal. Volanters, para você que é novo e está chegando por aqui agora, é um jeito carinhoso de referir-se a todos os fãs do canal Papo no Volante. A Vânia de Paula tem o nome artístico de Vaninha Black e ela tem um projeto muito legal no Instagram que é o Culture-se JF. JF porque ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela tem 28 anos e estuda teatro e jornalismo. E olha, Juiz de Fora que se cuide, hein? Porque uma jornalista dessa, com a desenvoltura e o carisma que ela tem, o futuro será promissor. Muito obrigado então, Vaninha. E você, meu caro volanter, quer mandar a abertura do próximo vídeo do canal? No final do vídeo, eu te falo como que você pode fazer isso. Então, se prepara, fica confortável, porque depois da vinheta, o nosso passeio pelo bairro de Santo Amaro já vai começar. E se você chegou no canal agora, eu tenho um convite para fazer. Gosta de conhecer lugares novos, passear sem sair de casa e ter um momento de tranquilidade? Então, inscreva-se no canal Papo no Volante. O diferencial desse canal em relação a outros canais do gênero é que aqui, alguns dos vídeos são narrados. Ou seja, além de você me acompanhar pelos caminhos, bairros, estradas e cidades, você vai poder ouvir algumas curiosidades, dicas e histórias dos lugares por onde estivermos passando. E lembrando que esse é um canal para toda a família, ou seja, para qualquer idade. Aqui você não vai ter ninguém gritando, falando palavrão. Então faça como já fizeram mais de 11 mil pessoas. Inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum novo vídeo que entrar no ar. E o vídeo de hoje é a continuação do vídeo onde eu estou dirigindo da Vila Mascote até aqui. Se você quiser ver o trajeto que eu fiz pegando grande parte da Avenida Washington Luiz, passando pelos bairros Chácara Monte Alegre, Jardim Marajoara, Chácara Flora, procura por esse vídeo aí no canal. Mas se você não assistiu, também não tem problema. Com esse vídeo de hoje, você vai conhecer muita coisa interessante do enorme e movimentado bairro de Santo Amaro. À direita, logo mais aí na frente, a gente vai conseguir ver a Catedral de Santo Amaro. É a igreja matriz do bairro. E tudo começou com uma pequena capelinha construída em 1560 nesse lugar. Logo aqui, depois da curvinha, aí ó, já dá para ver a catedral. Vamos apreciá-la por um momento. Infelizmente eu não consegui parar hoje, mas pretendo vir aqui outras vezes e conhecer o interior desta catedral. E a história conta que o padre José de Anchieta rezou uma missa às margens aqui do Rio Pinheiros, segurando a imagem de um santo italiano, que era o protetor dos carroceiros, carregadores e fabricantes de velas. O nome desse santo era Santo Amaro. E foi a partir daí que as pessoas começaram a chamar esse lugar aqui de Santo Amaro. E na catedral, trancada a 7 chaves, está a imagem desse santo. E quem for na catedral vai conseguir ver a imagem do santo? Sim e não. Não porque a imagem está trancada num cofre, e sim porque colocaram uma réplica dessa imagem para ela poder ser apreciada.
E daqui a pouco eu já conto mais histórias desse bairro. Mas se você quiser conhecer esse bairro e não tem carro, espera a pandemia passar, claro, mas você pode vir aqui facilmente de metrô. A gente está agora na Avenida Adolfo Pinheiro. E aqui, mais adiante, você vai ver a entrada da estação Adolfo Pinheiro. Ela pertence à linha 5 Lilás. E aí na tela você pode ver que ela está interligada com os trens da CPTM, a linha 9 Esmeralda, depois com o monotrilho, que seria a linha 17, e no finalzinho dela com o metrô, com as linhas 1 e 2. Falando de metrô, só um comentário. Eu fico impressionado e feliz com a quantidade de novas estações de metrôs e de trens que foram entregues para a população nos últimos 20 anos. E aqui à esquerda, olha só a entrada da estação do metrô. Eu não sei se você concorda, mas o metrô de São Paulo, ele está cada vez melhor, né? Eu parei de andar de metrô em 1996, quando eu terminei o meu colegial técnico e comecei a fazer uma faculdade. E a minha memória daquela época é que só tinha a linha azul, que ia de Santana a Jabaquara, a linha amarela, que era a linha da Zona Leste, e um pedacinho da linha verde, que era a nova linha da Avenida Paulista. E como hoje, tá tudo bem diferente, hein? Que evolução que tivemos no nosso transporte público, hein? E quem já viu o vídeo anterior, já sabe que esse malabarista aí é bom e mereceu a gorjeta, né? Então vamos apreciar o show dele. E olha que interessante, olha o nome dessa rua, Padre José de Anchieta. Pela importância do padre para a região, talvez ele merecesse uma avenida mais importante do bairro, você não acha? Tem tantas avenidas grandes por aqui, né? A Adolfo Pinheiro, a João Dias. Mas tudo bem. E deixa eu aproveitar para te fazer uma outra pergunta. Você já me segue no Instagram? O meu perfil é o Papo no Volante. É lá que eu posto o que eu estou fazendo agora, que bairros que eu estou filmando, que vídeos que eu estou narrando. E em algumas ocasiões, eu faço também enquetes, perguntando qual o próximo bairro que eu deveria filmar ou dúvidas que eu tenha. Assim você me ajuda a definir os rumos do canal. E foi mais ou menos nessa região que acabou o último vídeo, onde eu estava dirigindo da Vila Mascote até o bairro aqui de Santo Amaro. Daqui para frente, vamos passar por lugares interessantes, contar mais algumas histórias e curiosidades do bairro. Nesse dia, 8 de abril de 2021, uma quinta-feira, havia uma determinação do governo que somente as atividades essenciais poderiam funcionar. Então você está vendo algumas lojas abertas, outras semi-abertas. Lojas não essenciais podem vender no sistema de delivery, vendas online. E aí as portas que estão abertas seriam para aquelas pessoas que vêm aqui somente retirar o pedido. As pessoas não poderiam entrar na loja, olhar as mercadorias, experimentar roupas e comprar. Era só para quem ia buscar mesmo. Mas depois de 3 semanas da data dessa gravação, as coisas foram voltando ao normal gradativamente. E olha só que mensagem legal que eu recebi dessa pessoa lá da Hungria. O nome dele ou dela é Bendegus. Ela fala que esse canal é o melhor lugar para ela aprender o português. A pronúncia é clara e fácil para ela entender. Ela espera que um dia ela consiga escrever um comentário em português, mas ela vai ainda precisar aprender bastante antes disso acontecer. Que legal, né? Então um abraço a todos aí da Hungria, todos os húngaros e também todos os brasileiros que estiverem morando na Hungria. Você já ouviu falar do Bom Prato? Bom Prato é um programa do governo
que distribui refeições a um preço mais acessível. E aí na frente à esquerda me chamou a atenção essa fila. E aí eu fiquei imaginando, o que será que essas pessoas estão esperando aqui? Lembrando que agora são 12 horas e 30 minutos. Você viu que fila grande? Pois é, aí era a entrada de um dos restaurantes do Bom Prato. Por causa da pandemia, pararam de oferecer as refeições dentro dos restaurantes e começaram a entregar marmitex e talheres descartáveis. E o melhor de tudo isso, sabe quanto custa? R$1. Porém, por causa da pandemia, para pessoas em situações de vulnerabilidade, ou seja, para pessoas que estão na rua, não têm casa, só um parênteses, aqui à direita, Sesc Santo Amaro. Para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade durante a pandemia, mediante a cadastro no Serviço de Assistência Social, essas pessoas passaram a receber a refeição gratuitamente. Ali tinha café da manhã, almoço e janta. Ao todo, no estado de São Paulo, são distribuídas cerca de 93 mil refeições diariamente. E aí na frente, você está vendo o terminal Santo Amaro, terminal de ônibus. Vamos começar a falar agora um pouquinho da história desse bairro? Como que esse bairro se originou? Bom, tudo começou com um povoamento indígena. E o índio que veio se instalar aqui se chamava Caiubi. Sabe de quem que ele era irmão? De um índio muito famoso e já mencionado em outros vídeos aqui do canal, que é o índio Tibiriçá. O índio Tibiriçá, ele foi um índio muito importante para a cidade de São Paulo, porque foi ele, com o seu ótimo relacionamento com os portugueses, que ajudou a proteger a região do centro da cidade de São Paulo, né, a região onde São Paulo iniciou o seu povoamento. Ele ajudou a proteger do ataque de outros índios. E esse índio, ele era tão próximo e tão amigo dos portugueses que ele acabou deixando a sua filha, a Bartira, deixando que ela se casasse com um português, o João Ramalho. Então, o irmão do Tibiriçá, né, o Caiubi, ele viu que as coisas lá estavam bem encaminhadas entre o seu irmão e os portugueses. Será que ele pensou assim? Olha, o meu irmão já está bem crescidinho, deixa eu aqui ir desbravar outros lugares. E aí foi por isso, talvez, né, que ele e a sua turma resolvem sair lá do centro, região do pátio do colégio, e vêm fundar aqui, mais ou menos aonde a gente está aqui. Eles vêm fundar aqui, a cerca de 13 quilômetros lá do centro, uma nova aldeia, uma aldeia chamada Virapuera. Depois de um tempo que esse índio se instalou aqui, com os outros índios, o padre José de Anchieta veio aqui rezar uma missa às margens aqui do rio. E essa missa foi essa missa famosa que eu falei, que ele ficou segurando a imagem de um santo. Aí as pessoas começaram a chamar o lugar de Santo Amaro. Uma pausa na nossa história para falar de duas coisas. A primeira é desse condomínio aí à direita. É um condomínio que se chama Varandas Nova América. Um condomínio bem grande, bem interessante, tem quadra de tênis, piscina. Tenho amigos que já moraram aí. Inclusive, eu mesmo já visitei esse apartamento, ou o projeto dele, quando eles estavam vendendo ainda na planta. A segunda coisa que eu queria te mostrar é que aí à direita está o Expo Transamérica. Um local bem grande para eventos. E olha só aqui, ó, que desvio que eu fiz aqui, hein? Aqui, na verdade, eu achei que o trânsito estava impedido lá, aí eu escapei por aqui para não ficar parado. Mas seria interessante agora a gente chamar a Volpe Imagens para colocar uma foto aérea aqui, né? Aí sim. Então agora nessa foto você consegue ver os edifícios desse conjunto aí, Varandas Nova América. Você consegue ver aí o rio Pinheiros, à direita. E aí, conforme a gente vai subindo, você consegue ver que tem um outro rio, que é o rio Guarapiranga.
À esquerda, o rio Pinheiros ele já muda de nome, vira rio Jurubatuba. E se a gente subir mais a imagem, a gente vai começar a ver a bela represa que está aqui pertinho. É um lugar, assim, incrível, a represa de Guarapiranga. Inclusive, já tem até um vídeo no canal. Sugiro que você conheça. É um lugar que eu gosto bastante, principalmente para apreciar um pouco da culinária nordestina. Mas daqui a pouco a gente fala mais da represa. Obrigado pelas imagens, Denis, da Volpe Imagens. Aqui eu estou na Avenida das Nações Unidas, mas você pode chamar também de Marginal Pinheiros. Mas eu já saí, porque agora eu vou pegar uma das mais importantes avenidas aqui do bairro, que é a Avenida João Dias. E você vai reparar que aqui nessa avenida tem muitas lojas de carros, locadoras também, e pátios de locadoras vendendo seus carros. Mas vamos voltar então a falar da história do bairro? Eu falei do padre Anchieta, que realizou a missa aqui. E só um detalhe, né? Para quem já assistiu o vídeo que eu coloquei aqui no canal do centro da cidade de São Paulo, deve se lembrar, né, que o padre José de Anchieta foi o padre que, em 1554, ou seja, 4 anos antes dele realizar essa missa aqui em Santo Amaro, ele fez uma missa lá no pátio do colégio que marcou a fundação da cidade de São Paulo. E porque essa missa era justamente para comemorar a inauguração dessa igreja, dessa escola. E por que São Paulo se chama São Paulo? Porque essa missa, realizada pelo padre José de Anchieta, aconteceu no dia 25 de janeiro. E 25 de janeiro, para o cristianismo, é uma data muito importante, porque é a data da conversão de Paulo. Paulo se converteu ao cristianismo no dia 25 de janeiro, lá da época de Jesus Cristo, um pouco depois que ele morreu. Não se sabe ao certo se foi alguma coisa entre o ano de 33 ou 36. Enfim, e mais uma curiosidade. Sabe qual que era a nacionalidade de São Paulo? Que na época era conhecido como Saulo? Turca. Ele nasceu na Turquia. Saulo foi o nome original dele e ele nasceu no ano de 10 depois de Cristo. Mas voltando aqui para o Brasil e falando do nosso padre José de Anchieta. Ele fez a missa lá no pátio do colégio e marcou a fundação da cidade de São Paulo. Aí ele fez uma missa aqui, 4 anos depois, e dá nome ao bairro de Santo Amaro. Mas tem um detalhe que eu não falei ainda, né? Eu falei no outro vídeo, não falei aqui. Santo Amaro também já foi uma cidade. São Paulo era uma coisa e Santo Amaro era uma outra cidade. Então esse padre José de Anchieta aí, ele tem alguma coisa aí com fundação de cidade, né? Ele dá sorte, né? E uma outra curiosidade desse padre é que ele era filho de prefeito. O pai dele era prefeito de uma cidadezinha lá na Espanha. O José de Anchieta é considerado um santo pela Igreja Católica e ele está sepultado em Vitória, no Espírito Santo. Então um grande abraço a todos os capixabas e saibam que na terra de vocês viveu um homem muito importante para a história da cidade de São Paulo. Importante também para a cidade do Rio de Janeiro, mas isso, a questão do Rio, a gente deixa para uma próxima ocasião, quando a gente for fazer o Papo no Volante versão Rio de Janeiro. Me aguardem, hein? Queria agora colocar um mapinha de Santo Amaro aqui na tela. Então essa parte mais clara é o bairro de Santo Amaro na sua composição de hoje. Porque antigamente Santo Amaro, o município de Santo Amaro, começava lá na Avenida dos Bandeirantes, que é essa avenida aqui, e abrangia toda essa região que foi desmembrada em vários outros bairros. Para você ter uma ideia, o lugar que eu moro hoje, a Vila Mascote,
pertencia ao município de Santo Amaro. O aeroporto de Congonhas também foi construído no município de Santo Amaro. O aeroporto de Congonhas ele tem uma história bem interessante, mas isso eu deixo para contar num outro vídeo. Só que em 1935, num decreto do dia 22 de fevereiro, fica extinto o município de Santo Amaro. E segundo o artigo 1º, esse território passará a fazer parte do município da capital, constituindo uma subprefeitura diretamente subordinada à Prefeitura de São Paulo. Te garanto que muita gente que mora em São Paulo ou mora em Santo Amaro não sabia que isso aqui já foi uma cidade. Interessante, hein? Quando a gente estava lá no Nova América, você pôde ver pela imagem de drone que tinha a represa de Guarapiranga, né, no fundo. E eu queria falar um pouco dessa represa. Ela é um reservatório que abastece de água mais ou menos 4 milhões de pessoas da cidade de São Paulo e de algumas das cidades aqui ao redor. Essa represa também é utilizada para controlar as cheias dos rios Pinheiros e Tietê. Eu explico um pouco mais disso num vídeo que eu estou dirigindo na marginal do rio Pinheiros. Mas basicamente é o seguinte: o fluxo natural é a água da represa de Guarapiranga entrar no rio Pinheiros e aos poucos ir até o rio Tietê, e vai dali em direção ao interior do estado. Só que quando chove muito na região lá do rio Tietê, eles invertem o sentido do rio Pinheiros. Dá para inverter o sentido de um rio? Pois é, né? O homem e a sua tecnologia fazem de tudo, né? Então, se por acaso chover muito no rio Tietê, na região lá do rio Tietê, o rio Pinheiros muda o sentido e a água, esse excesso de água, entra para a represa de Guarapiranga. Mas a represa de Guarapiranga não serve para abastecer de água essas 4 milhões de pessoas? Como é que uma água poluída do rio Tietê entra na represa? Pois é, acontece, viu? Acontece, e aí mais uma vez a química e a ciência fazem com que o tratamento dessa água, imaginamos nós, seja bom o suficiente para retirar qualquer tipo de odor daquela água poluída do rio Tietê. E o que eu mais gosto dessa represa é a parte da culinária. Tem vários restaurantes, principalmente de comida nordestina, tem um muito bom lá. E tem também algumas escolas e clubes náuticos. Então, se você quer aprender a andar num barco à vela, é só ir lá numa escola em volta da represa de Guarapiranga e contratar aí o seu instrutor. É bem legal, eu recomendo o passeio. Muitas vezes, aos domingos, a gente vai lá comer e apreciar um pouco a natureza. Agora, eu vou atravessar a João Dias e eu queria que você percebesse a mudança que ocorre aqui nas residências, nos comércios, nos edifícios. Quando a gente estava bem no centro de Santo Amaro, era aquela parte mais movimentada, cheia de lojas, alguns galpões, grandes empresas, e agora a gente começa a entrar numa área mais residencial, numa área mais nobre. Então eu vou deixar você apreciar um pouco essa nova paisagem e daqui a pouco eu volto com mais alguns comentários dessa região. Opa, você viu que teve um corte aí? Você percebeu? Ah, foi uma falha da Matrix? Não, é que eu precisei parar para resolver um assunto e eu não ia te deixar esperando aqui no carro no sol, né?
não seria delicado da minha parte. Então eu cortei mesmo. Se eu continuasse descendo essa rua aqui à esquerda, eu chegaria num lugar muito legal, o Parque Severo Gomes. No dia que eu estava editando esse vídeo, exatamente no dia 1º de maio, eu fui almoçar na Catedral Anglicana, que tem aqui na frente. Seguindo aqui, como se eu estivesse indo em linha reta, eu chegaria nessa Catedral Anglicana. Eu não sou protestante, eu sou católico, mas gosto de conhecer um pouco mais das outras igrejas e não tenho nada contra, por exemplo, almoçar num agradável restaurante que existe na Catedral Anglicana. Então, ultimamente, eu tenho visitado tantos lugares, tantos templos, passado na frente, né, pelo menos, né? Mesquita Brasil, lá no Templo de Salomão, algumas igrejas católicas, claro, igrejas protestantes, como essa Catedral Anglicana. Então, eu acho legal. Inclusive, eu estou estudando um pouco mais sobre as religiões do mundo. Aqui no canal, todas as religiões são bem-vindas. Estamos aqui na Rua 9 de Julho. Não confunda a Rua 9 de Julho com a Avenida 9 de Julho, que passa lá pelo centro, pela Avenida Paulista, pelos Jardins e acaba lá no Itaim. Já tem um vídeo no canal, inclusive, dessa Avenida 9 de Julho. É uma avenida que eu gostei de fazer esse vídeo porque ela fala da Revolução de 1932. A Revolução de 1932 começou, né, no dia 9 de julho. E eu queria agora fazer o meu agradecimento aos apoiadores do canal. São os copilotos e os caronas. Então, muito obrigado Tatsuya, Sérgio, Wendel, Alicia, Arlindo, Marcelo, Alexandre, Hermes, Luiz Carneiro, Sidney, Luiz Felipe, Carlo, Henrique, Luiz Concordias, Edson Ferreira e Leandro Godinho. Além de todos os caronas que estão listados aqui embaixo. Muito obrigado pela contribuição que vocês fazem ao canal Papo no Volante. Para quem não sabe o que é ser um apoiador do canal, essas pessoas resolveram demonstrar a sua gratidão ou simplesmente apoiar o canal fazendo uma contribuição financeira mensalmente. E se você também quiser apoiar o canal, ajudá-lo a crescer cada vez mais, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Lá eu explico um pouco mais como funciona, como faz e quais são os valores. De certa forma, podemos dizer que o vídeo de hoje é um oferecimento dessas pessoas. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte da abertura do canal Papo no Volante, em algum próximo vídeo, por favor grave o bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo no Volante. Grava isso no celular na vertical e manda através do Instagram, ou então manda para o meu e-mail mesmo. O meu e-mail você vai encontrar lá na tela final aqui desse vídeo. Vai ser legal ter a participação de cada vez mais volanters.
Quem percebeu que esse vídeo foi feito com a qualidade 5K? Sabe o que é a qualidade 5K? É quando tem muito mais pixel na tela. Pixel é um pontinho colorido, é a menor parte de uma imagem, é um pixel. E quanto mais pixel essa imagem tem, mais detalhes a imagem terá. E como hoje em dia as televisões estão ficando cada vez maiores, você precisa de uma imagem grande, com cada vez mais pixel. Infelizmente, eu ainda não tenho uma TV de 5K, nem de 4K, mas tem muita gente aqui do canal que já tem. Se por acaso algum dia você for numa loja de eletrodomésticos e tiver uma televisão 5K ligada na internet, vai lá e digita o canal Papo no Volante e põe nesse vídeo aqui. Você vai ver como a qualidade é boa. Estamos passando agora pelo metrô Borba Gato. E logo mais à frente, aí à esquerda, você vai conseguir ver a estátua do Borba Gato. Uma estátua polêmica. Tem muita gente que não gosta dela pelo fato do Borba Gato ter sido um bárbaro, né, escravizado índios, matado muita gente, mas foi um bandeirante que desbravou esse Brasil. E outras pessoas não gostam porque a estátua dizem que ela é feia mesmo. Então você imagina, né? Aqui a gente está quase saindo do bairro de Santo Amaro se eu continuar. Mas imagina quem vem do outro lado para cá, né? Está entrando no bairro e já é recepcionado com um homem de 10 metros de altura, com uma espingarda na mão e um ar ameaçador. Enfim, quem está acostumado aqui acaba dizendo que Borba Gato é apenas um ponto de referência, né? Você quer avisar que você mora por aqui, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, dirige pela Adolfo Pinheiro, quando chegar pela estátua, perto da estátua do Borba Gato, vira à direita, então aí vai de cada um. Agora eu saí então da Adolfo Pinheiro e entrei nas ruazinhas. Agora sim você vai conseguir ver a mudança da paisagem para uma região muito mais residencial, com muitas casas, inclusive de alto padrão, e alguns condomínios de casas, o que tem feito muito sucesso, né? Principalmente considerando a pandemia, que as pessoas estão ficando mais em casa, muitas estão sentindo falta, né, de um contato com o jardim, principalmente quem mora em prédio. E olha, eu vou te falar, foi uma confusão, né, durante essa pandemia. Cada prédio adotava suas regras. Tem prédio que deixava os moradores ir para a piscina, para a academia. Tem prédio que não abriu a academia nem a piscina. E quando você mora numa casa, seus problemas dentro da sua casa, né, são os seus problemas, né? Você pode fazer, contanto que não incomode os vizinhos numa situação de um condomínio de casas que também tem as suas regras, mas você tem um pouco mais de liberdade, e principalmente esse contato com a natureza, né? Porque você pode ter um jardim particular, pode ter cachorro. Não que nos prédios não se possa ter cachorro, né? Mas cachorros de grande porte, por exemplo. Mas esses condomínios de casas, eles sempre foram uma solução para as pessoas que querem morar em casa e têm esse receio em relação à segurança de morar numa casa. O que é verdade, né? Porque quando você mora numa casa de rua, você fica muito mais exposto do que quando você mora numa casa de condomínio. Agora eu vou entrar na rua Job Lane. E eu vou continuar nessa rua até o fim. Porque aqui eu ainda estou no bairro de Santo Amaro. E quando eu chegar lá no fim, e eu entrar na rua Porto Seguro, aí sim a gente vai chegar no limite do bairro de Santo Amaro. E quem reparou aí que tinha um rapaz correndo? Gostei, hein? Plena quinta-feira, 1h da tarde, a pessoa não deixa de praticar a sua atividade física. Tudo é uma questão de organização, não é mesmo? E agora, vamos colocar uma musiquinha. Vocês estão ficando acostumados, né, às musiquinhas, né? Eu tenho musiquinha para drone, musiquinha para abertura, musiquinha para quando eu quero deixar vocês apreciarem o bairro sem falar nada. E essa musiquinha
Vocês já sabem, né? É aquele momento da gente fazer aquela nossa brincadeira. Eu vou falar uma frase e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. É só um jeito divertido de eu saber quem realmente assistiu o vídeo ou viu este que vos fala até o final, porque a gente já está quase no final. Então a frase de hoje, que eu quero que você coloque aí nos comentários, é a seguinte: Índios e portugueses, uma aliança que deu certo. É porque, pelo menos aqui, deu muito certo, né? Deu tão certo que o próprio índio Tibiriçá deixou que a filha dele se casasse com um português, o João Ramalho. E dessa união tiveram vários filhinhos. E esses filhos tiveram mais filhos e mais filhos. E se tornaram algumas das famílias mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo. Será? Queria dar o lembrete novamente. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Porque afinal, você chegou aqui no minuto 36 de um vídeo. Você ficou mais de meia hora assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal? Não, inscreva-se agora, porque senão você vai perder os próximos vídeos. Tem muita coisa interessante ainda que eu quero trazer aqui para vocês. Essa musiquinha então já vai anunciando que estamos chegando no final desse vídeo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, copilotos, caronas, volanters, todo mundo que assiste o canal Papo no Volante e todo mundo que tem feito comentários maravilhosos aqui no YouTube ou mandado mensagens para mim lá no Instagram. E aqui, mais 3 sugestões de vídeos para você assistir agora e não sair do canal. Aquele abraço.